Bom dia, querida igreja, bom dia, querida comunidade. Quero saudar vocês com as palavras do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, que dizem: A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Com essas palavras do profeta Isaías, sejamos acolhidos neste 8º domingo após Pentecostes. Oremos para que tenhamos um abençoado culto e encontro com o nosso Deus. Que a sua palavra possa renovar o nosso coração e também a mente. Que o próprio Deus, nosso pastor e nosso guia, que partilha conosco deste momento de graça, nos abrace e conceda a sabedoria, para que sirvamos sempre com alegria o seu reino eterno. Nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, nos alegramos com a presença de cada um de vocês. Aqui nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Deus entre nós com o canto de número 26 do livro de canto, reunidos aqui. Nos coloquemos ante a misericórdia do nosso Senhor, sabedores de que Deus nos escuta e também nos traz o seu perdão. Confessemos a Deus o nosso pecado. Bondoso e amado Deus, receba o pesar do nosso coração pecaminoso, que, confesso, busca lavar-se da tua misericórdia. Confessamos-te que somos ovelhas perdidas, displicentes e em fuga do teu aprisco. Mas infinita é a tua graça, enquanto limitada é a nossa fé, quando busca segurança na escuridão do pecado. A ti confessamos que pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Não retira de nós a tua graça e proteção, mas reconduza-nos à tua presença. Perdoa a nossa intransigência e aceita a nossa confissão. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Cantemos o hino de número 49 do livro de canto da igreja, Se Confessarmos.
Deus nos trata com bondade e nos concede o perdão quando o buscamos arrependidos. É assim que ouvimos de Jeremias 31:34, que diz: porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que assim seja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O perdão de Deus deve fazer com que os nossos olhos se voltem para as dores e sofrimentos do mundo. Por isso, unamos a nossa voz cantando o hino de número 63 do livro de canto da igreja. Ouve, Senhor, estou clamando. Nos coloquemos diante de Deus no momento de oração. Oremos. Sempiterno Deus, cinja-nos com a Tua palavra e permita que participemos da unção dos Teus santos. Busca-nos na perdição de ovelhas e encha o cálice da nossa vida com as Tuas bênçãos. Conceda que o nosso falar seja aquecido pelo fogo do Teu Espírito Santo, para que testemunhemos toda a Tua glória. Dá-nos a vocação da profecia e renova nosso coração e mente, que anseiam em Te ouvir e praticar a Tua vontade. Por Cristo. Amém. Queremos nos preparar agora para a leitura da palavra bíblica com canto de número 165 do livro de canto da igreja. Estou pronto, Senhor. Leitura bíblica de Jeremias 23, versículos 1 a 6. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é,
Reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Palavras da salvação. Leitura de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34 e 53 a 56. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Palavras da salvação. Prados e campinas verdejantes.
Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Palavras da salvação. Oremos. Amado e bondoso Pai, Tu és de fato aquele que nos guia, aquele que nos protege e pensa para nós somente campos verdes e águas repousantes. Em Tuas mãos, ó Pai, queremos alcançar tamanha graça. Por isso, dá-nos a Tua palavra, que ela possa nos nutrir na fé e na certeza de que estamos sempre contigo, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor, se formos enumerar os livros da Bíblia que mais nos causam fascínio, muitos chegarão ao Salmo 23. Ele é de uma simplicidade tão grande, mas de uma nobreza muito rara. Ainda que laureado com uma coroa e investido de poder, o rei Davi relembra da sua condição de simples pastor e não esquece das circunstâncias de onde ele veio. Mais do que isso, de pastor, ele se torna uma ovelha e se coloca sob o completo cuidado e dependência de Deus, o seu pastor. O Salmo 23, ele desencadeia uma jornada da fé que é iniciada no Salmo anterior. Quando lemos do Salmo 22, versículo 24, que o Senhor não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu. Então aí vem o Salmo 23 e vai dizer, complementando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É uma jornada que vislumbra o encontro da paz e do conforto com Deus. E no seio de Deus, o Salmo 24 vai fazer o seu desfecho. Quando a ovelha perdida e resgatada se encontra junto à entrada da casa do Senhor, gritando: quem subirá ao monte do Senhor? O Salmo 23 ilustra, nos versos de 1 a 4, que Deus é pastor, disposto a cuidar do seu rebanho. E nos versos 5 a 6, Deus é hospedeiro, que acolhe e serve com amor os seus filhos e filhas. Amados, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, canta o salmista. Ele sugere que somos ovelhas extraviadas
E o pastor está empenhado em trazê-las de volta para a sua sebe, para restaurá-las na posição que elas nunca deveriam ter saído. Mas o caminho da busca está repleto de percalços, pois as ovelhas parecem ter percorrido uma longa distância para além da sua presença. Contudo, o pastor está determinado a não abandonar o seu rebanho, enfrentando por elas e com elas um retorno de muitas provações e dores. O pastor sempre quer o melhor para suas ovelhas. Curiosamente, no Oriente, alguns chegam até a cochear as ovelhas mais negligentes para que elas não fujam da sua presença. Uma correção dolorosa, mas necessária e feita por amor ao rebanho. A ovelha é uma criatura muito dependente. Sozinha, em pradarias inseguras, ficará indefesa e entregue à própria sorte. Certamente vai perecer. Somos ovelhas displicentes, teimosas em nos perder da presença do nosso pastor. Mas ele pacientemente nos doa a sua voz e nos chama para o afago do seu amor. Porém, perdidas e distantes do paraíso eterno, não é mais possível que evitemos o vale da sombra da morte. Com a proximidade de Deus, o bom pastor, que vem até nós, nos surge a certeza de que podemos atravessar em segurança por terras sombrias da dor. Nisto, o salmista aponta a completa dependência que temos do nosso pastor. Ele ensina que somos indefesos, mas não há o que temer. As ameaças estão sob o controle de Deus, e o seu rebanho pode orar confiante, porque tu estás comigo. Se enquanto rebanho indefeso e frágil, somos esgotados pelos temores de seguir por caminhos incertos, com o nosso pastor, as armadilhas da escuridão, que antes nos impediam de ter orientação e firmeza, agora são retiradas, pois ele age com proteção e cuida do seu precioso rebanho. Deus é o nosso pastor. Sua misericórdia está estampada em seu amor providente. Se caímos ou não em profundas penúrias, o nosso pastor se dedica em prover conforto e cuidado para a sua ovelha. Se o Senhor é o nosso pastor, há somente uma imagem ao alcance da nossa visão que nos dá o deleite da vida. Quando repousamos o nosso olhar naquele que cuida de nós, não é preciso temor ao cruzar o vale da sombra da morte, não é preciso sentir-se pequeno ou afugentado na travessia de pontes frágeis, não é preciso sentir-se fustigado por abismos profundos colados abaixo dos nossos pés. Quando o nosso pastor vai à frente das suas ovelhas, os perigos já foram provados e testados. As penúrias foram dissipadas e as dores e inseguranças que poderiam nos servir de perigo foram imputadas sobre os ombros daquele que nos protege e dirige. O nosso pastor está obstinado em fazer o melhor por nós, ainda que o sofrimento caia sobre ele. O alvo da sua bondade e misericórdia é que alcancemos campinas verdes
e águas de descanso. A sua providência nos reserva o paraíso, para que alva seja em nós as vestes celestes e a nossa alma possa repousar nos campos da sua justiça e paz. Não obstante, ainda que perdida, nenhuma ovelha precisa sentir-se culpada da sua condição quando for resgatada. Ela já foi perdoada, podendo agora desfrutar da sua liberdade e reencontrar novamente a sua felicidade junto ao seu pastor. Maior alegria tem o pastor ao ter de volta o que lhe pertence. Para ele, resgatar a quaisquer das suas ovelhas para o paraíso perdido é restaurar um pedaço de si, é fazer com que o céu seja restituído sobre os pés das ovelhas que foram lançadas para longe dele, em virtude do pecado. Por causa do pecado, da infelicidade, insegurança, da prepotência ou ignorância, sempre haverá ovelhas perdidas, distantes da presença de Deus. Enquanto precisarmos beber com certa constância o cálice amargo da escuridão, sempre seremos ovelhas aflitas, empenhadas na busca de uma luz e colinas seguras onde possamos repousar. Se somos atormentados pelo mal e tentados a beber o fel do pecado diário, recordemos que por detrás do portal do aprisco do nosso pastor se encontra o mais doce mel a nos aguardar. E devido a esta mais alta graça que nos é reservada, é pouco prudente que escrevamos as misericórdias do nosso Deus sobre as lâminas transparentes das águas, onde as suas letras não podem ser lidas e cai no completo esquecimento. As bênçãos que recebemos do céu são tantas e abundantes que precisam ser gravadas em nós, como um precioso carimbo queimado na pele e no coração de ovelhas que somos. Quem quer banhar-se da graça divina precisa provar do cálice de Cristo, manchado de sangue e de dor para a nossa redenção. Ainda que tenhamos o nosso cálice transbordando da graça, também não sejamos insólitos e presunçosos, mas bebamos humilde e gratamente por receber bênçãos especiais de Deus, as quais não merecemos, mas que são pura obra do seu amor, que nos vem através do Espírito Santo. Para que a nossa taça transborde de Deus, é preciso que olhemos para a nossa alma comiserada, que grita pelos céus em busca da salvação. A taça da vida transborda de Deus quando somos capazes de olhar no fundo do poço da Samaria e encontrar muito mais do que água, ao ouvir daquele que à beira do poço se identifica para a samaritana como a verdadeira água da vida. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, infindas são as bênçãos de Deus, que chegam a transbordar-se no copo da nossa espiritualidade. Ninguém é capaz de ser tão sedento que leve à completa escassez a infinita bondade divina que se derrama sobre a taça da nossa esperança. Como seria se Deus, ao nos servir, enchesse a nossa taça somente na proporção da nossa fé? O nosso copo estaria derramando com esta graça divina? Como é triste constar que de tanto e do tanto que recebemos de Deus, tão pouco bebemos. Enquanto alguns possuem o desejo sagrado de se fartar com as bênçãos celestes,
Outros perseguem as suas próprias razões e enchem o cálice da sua vida com futilidades das suas ambições. Ao perder a única chance de poder desfrutar mais de Deus do que podemos aspirar e desejar, perdemos a oportunidade de sermos convivas da sua presença, perdemos aquele momento de poder ter conquistado a liberdade quando pensávamos que tudo estava perdido. Perdemos o olhar condescendente do nosso pastor, que veio até nós, enfrentando os perigos por nós, a fim de nos levar em segurança consigo, para que nos alegremos com ele no banquete celeste, preparado pelo seu reino eterno. Então, meu amado, deixe a sua alma e o seu espírito serem encontrados por Deus. Silencie o teu pranto perdido e ouça a voz do teu pastor que te procura. Ele te chama e não anseia ver-te enfrentar sozinho o vale da dor e da morte. Rejubile junto ao altar celeste da casa do teu Salvador. Permita que o cálice do seu coração transborde de partilha, de gratidão, de generosidade, da mansidão, da proclamação da paz e da comunhão. Somente quem reconhece do muito que está bebendo em Deus é que aprende a santificar os seus gestos no muito com relação às pessoas. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus estarão no percalços dos sedentos por fé. Certamente a sua justiça e o seu amor estarão empenhados a resgatar cada um de nós dos abismos mais escuros e sombrios, para que sejamos ovelhas protegidas e guiadas por seu bordão e cajado, na travessia extasiante e salvadora pelas veredas dos céus, que rumam à eternidade. Quando na casa do Senhor, na alegria da sua hospedagem, Deus fizer o seu cálice transbordar de graça e de amor por ti, então se abasteça, se deleite o quanto você puder. Sirva-se de Deus sem restrições, com entusiasmo, com gratidão, para que você transborde em obediência à vontade divina, pois o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém. A palavra da pregação nos quer orientar para perto de Deus. Respondendo ao ensino do nosso Senhor, professemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos agora do livro de canto da igreja, hino de número 619, Meu Bom Pastor. Meu bom
despedir neste momento celebrativo em oração final e também Pai Nosso, rogando a Deus por pessoas queridas também entre nós, que a comunidade nos trouxe assim os seus nomes. Oremos. Todo-Poderoso Deus, nós te louvamos e agradecemos por nos revelar o tesouro da tua palavra e por meio dela conceder a cada um de nós a comunhão com o próximo e toda a tua criação. Rogamos-te que nunca deixes de nos chamar e resgatar, pois somos ovelhas que muitas vezes perdidas carecem dos teus cuidados e proteção. Queremos, Senhor, ouvir teu chamado e permanecer obedientes ao teu ensino. Rogamos para que coloques em nós a marca da tua presença, o carimbo do teu amor e preencha a nossa taça de esperança e confiança em tua graça. Guia, Senhor, todos os teus servos e ilumina a tua igreja. Anima as lideranças das nossas comunidades e corrija a direção daqueles que tomaram um caminho que contraria a tua vontade. Exorta as autoridades civis, iluminando-as para que trabalhem pela dignidade do teu povo e atuem sem interesses próprios. Dá que a tua palavra seja semente que frutifica em nós os frutos da tua espera. Dá que tais sementes sejam também obra da tua grandiosa graça no coração daqueles que celebram contigo o dom da vida. Coloca sobre nós o teu poder e conduze-nos através das trevas da angústia e do pecado, do vale da sombra e da morte, para que a tua luz e segurança resplandeçam e apacentem os nossos temores. Cuida, Senhor, das pessoas que têm sede do teu amparo e são feridas por todos os tipos de dores e derrotas. Levanta os caídos, restaura os enfermos, consola os enlutados, e aqui lembramos da família de Devani, que sofre com o falecimento da sua querida mãe. Coloca, ó Deus, a tua paz como imperativo neste mundo, para que o teu evangelho governe os nossos lares e espaços públicos. De forma especial, receba também em tuas mãos as orações que nós colocamos de pessoas queridas ao nosso entorno. Lembramos pela vida e saúde de Richard Antoalfa, que tu possas, ó Pai, se colocar diante dele, trazer-lhe a restauração necessária para a sua saúde. Mas também somos gratos porque tens acompanhado a vida e saúde de Hans, que diante de uma circunstância da vida, ó Deus, pôde ficar na tranquilidade da tua presença. Ó Pai, fortifica-nos na fé, quando tudo o que temos e somos entregamos a Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora lembrar os avisos da nossa comunidade. O nosso próximo culto, dia 25 de julho, às 9h30, segue também sendo transmitido pelas páginas oficiais da ISLB aqui em Campinas. Agradecemos a cada um de vocês que tem assim nos acompanhado nestas celebrações dominicais. Os dados financeiros da igreja estão colocados aí na tela. As nossas contribuições de julho até então fecharam com 57% de entrada, diante de 43% das nossas obrigações para este mês. Se você reparar, o mês de maio alcançamos 93% e o mês de junho alcançamos 83%.
As contribuições do mês de junho e do mês de julho, elas não diminuíram. O fator que se deve ao percentual menor é porque nós estamos fazendo agora as adequações aqui na nossa comunidade. A reforma, a pintura, o conserto do telhado e tudo mais para os preparativos do retorno da nossa comunidade. Agradecemos aí a toda a comunidade, as suas doações e também contribuições. Você tem em sua tela agora os dados referente às ofertas deste dia. Ela é sinodal, destinada para os campos de atividades ministerial do Sino dos Sudestes. Essas ofertas podem ser feitas através do link do Assas ou depósito na conta do Sino, também com a opção de Pix através do CNPJ. Segue os dados da nossa comunidade aqui da ISLB em Campinas. O texto que nos motiva, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Somos gratos a todos os membros, ao presbitério, que Deus abençoe dádivas, doadores e também o destino das nossas dádivas. Queremos agora nos despedir com bênção e envio, pois o Senhor que nos chamou também é um Senhor que nos envia. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que assim nos abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria, pois Ele é o nosso pastor e com toda certeza está nos procurando. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Aguardo vocês no nosso próximo culto. Quero agradecer também ao grupo que hoje também ajudou a conduzir este momento celebrativo com o canto. E assim finalizamos com o hino de número 287 do livro de canto, Cuida Bem, Senhor. Um bom dia a todos e todas. Pessoal, tudo bem? Hoje, como vocês perceberam, o nosso culto trouxe algumas novidades. Vocês se lembram que lá em Eclesiastes nós lemos que há tempo para todo propósito debaixo do céu? Em algum momento, há 16 meses atrás, nós tivemos que tomar uma decisão para que tivéssemos um tempo de recolhimento para a segurança de todos os nossos queridos. E agora, não que tudo tenha passado ainda,
mas neste momento sentimos que chegou a hora de, aos poucos, começarmos a retomar os nossos encontros. Assim, nós temos a grande alegria de compartilhar com vocês que a partir do próximo domingo nós teremos alguns encontros presenciais em nossa comunidade. E o próximo encontro será no Lar Luterano Belém. O nosso culto dominical será realizado no Lar Luterano Belém às 9h30 e será transmitido também por todos os nossos canais. Portanto, vocês fiquem ligados em todos os nossos canais, nos nossos grupos de WhatsApp, para que nos próximos dias agora nós vamos mandar todas as informações que vocês vão precisar saber sobre isso. Obviamente, nós teremos um momento, num grupo pequeno, com algumas regras de comportamento, algumas regras de conduta, mas nada diferente daquilo que nós já temos enfrentado no dia a dia. Então aguarde, que logo logo chegarão as novidades para esse nosso encontro tão aguardado. Esperamos vocês!